I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Muito bem, hoje estamos aqui então para um episódio especial. Um episódio hoje que vai trazer um convidado especial também, num momento especial. Estamos no Thinking Football Summit, aqui no antigo pavilhão Rosa Mota, no Superboc Arena, e hoje trazemos então o convidado especial, que é nada mais nada menos que Jorge Andrade, internacional português, ex-jogador do Futebol Clube Porto, Estrela da Amadora, Deportivo da Corunha e ainda passou pela Juventus também. Portanto, nada melhor que ele para nos conseguir trazer aqui algumas experiências do mundo do futebol e uma voz mais sábia que a nossa, de certeza. Temos aqui vários temas para abordar, mas queremos começar aqui. Antes de mais, pode-se apresentar, está à vontade aqui para... Olá, sou Jorge Andrade, obrigado pelo convite. Bruno, António, um eleito. Exato. Posso falar um pouco da minha história. Comecei a jogar futebol aos 8 anos, através de um convite de amigos. Morava ao pé do campo do Estrela da Amadora, na Reboleira, e comecei lá a jogar futebol 11 com 8 anos, era super difícil. Não conseguíamos levantar a bola, no inverno era difícil até tirar a bola dentro da área com o vento. Jogávamos no campo da Maiense, que era num alto, tinha muito vento, era super difícil. E foram 2 anos de escolinhas, na altura chamava-se escolinhas, em que era mais para fazer grupo. Depois nos infantis já começaram as coisas mais difíceis, grandes torneios internacionais, torneio da Pontinha, jogar já contra equipas internacionais. E aí já era mais a doer. Depois estes grupos dos infantis começavam a surgir os grupos para o Sub-14 da Associação de Futebol de Lisboa, e onde eu ia aos treinos, mas nunca ficava por ser muito pequeno. Esteve até aos Sub-19 sem ir às seleções, depois aos Sub-19 já fui à seleção, com 19 anos já fui à seleção de Sub-20, e depois Sub-20, Sub-21, fiz o trajeto normal até a seleção A. Do Estrela da Amadora profissional passei para o Porto, do Porto para o Deportivo da Corunha, onde joguei 5 épocas, e depois acabei na Juventus. Acabei por lesão, tentei ainda jogar no Málaga, fiz pré-época, mas não estava em condições, e então não voltei para casa e comecei a pensar em outras coisas. E neste momento... Sou embaixador da Liga, sou comentador desportivo na RTP e sou pai. Também deve ocupar algum tempo. 4 filhos, já ocupa um bocadinho. Já, de certeza. Pronto, então até podemos começar aqui por algo relacionado com a Liga, com o futebol nacional, e era essencialmente algo que aconteceu recentemente, que foi a convocatória para a seleção, e falarmos aqui um bocadinho daquilo que é a seleção nacional, também teve essa experiência. Aqui neste caso queremos começar com a pergunta ou a opinião neste caso. Roberto Martínez, o novo selecionador nacional, convocou 24 em vez de 26 jogadores. Abordar aqui o aspecto dos jogadores que estão na iminência de ir e que não foram, se era importante levar os 26 pela experiência de balneário, pelo convívio e tudo mais, ou se efetivamente levar 24 é suficiente e deve-se pensar só no grupo com que o treinador conta e não é preciso olhar tanto para quem fica de fora. Bem, nos 24 já vão 3 guarda-redes também, não é? Uhum. Eu acho que, acima de tudo, nestes 2 jogos, o treinador não vai com 24, acho que não fica ninguém de fora, ou fica um. Fica 20 de o que é menos uma escolha que ele tem que fazer. Automaticamente já fica um jogador de fora, é um jogador de campo, já é menos uma escolha. Todos os jogos, ter que decidir alguém ficar de fora, na minha opinião, é sempre mau, mesmo que seja a seleção. Quando existem jogadores com lesões, dúvida, que já existiu em outros estágios, sim, aí sim faz sentido, e mais perto de uma grande competição, como foi o Mundial, aí as escolhas são sempre 26, é um leque maior, que é para depois tentar definir os jogadores que vão ao Mundial. Quanto às escolhas do selecionador,
fazer um grupo mais pequeno e com alguns jogadores que não têm rotinas, tem a ver que é tudo com a forma como ele vai abordar o seu grupo. Muita gente não concorda porque acha que os jogadores têm que ter ritmo no jogo para ir à seleção, mas se formos a ver os adversários, a Eslováquia e o Luxemburgo, e a posição que Portugal está, que é só vitórias, faz com que o selecionador tenha crédito para poder decidir e fazer as coisas. Sim, e se calhar, ou seja, ele leva 2 jogadores sem minutos de jogo. Se calhar no âmbito de pensar que esses jogadores vão ser importantes no europeu e nos jogos futuros e que vão ter minutos de jogo no resto da época, porque estavam numa situação que não estava decidido onde é que iam jogar. E nesse sentido faz sentido. Não será, se calhar, difícil para os jogadores, como o caso do Bruma e há outros que estão a fazer um início de época muito bom e que se calhar sentem que a seleção é um grupo restrito e que eles não conseguem fazer muito mais para chegar lá e para conseguir provar que merecem estar lá? Existem os jogadores de clube e jogadores de seleção. Muitas das vezes os jogadores fizeram grandes carreiras nos seus clubes e na seleção nem sequer foram escolhidos. Daí que é ter a sorte do selecionador olhar para nós de uma forma de encaixar nos planos. Muitas das vezes fala-se sobre o esquema tático. O caso do Gonçalo Inácio com o outro selecionador, o Fernando Santos, tinha muito que ver com o esquema tático que se usava, não se jogava com 3 centrais e ele foi preterido, não é? E agora entra numa escolha diretamente, quase para o 11 titular, o Gonçalo Inácio, pelas características de jogo da nossa seleção agora. Eu não estou aqui para defender e ser defesa do selecionador nacional, mas sim, ao longo dos anos e em todas as seleções, existem jogadores que no seu campeonato estão a fazer muito bem. E o caso do Bruma é nítido, não é? Apurou ele sozinho praticamente o Sporting Braga para a Liga dos Campeões, mas existem outros jogadores e outros clubes que podem ter reclamado também uma posição. Claro. O Sporting, quando foi campeão, não teve os jogadores que merecia na seleção. O João Mário, quando jogava no Sporting, não era sequer convocado à seleção. E mal entrou no Benfica, entrou diretamente para as escolhas do Fernando Santos. Depende do que o selecionador quer. O que sabemos é que a transição do Fernando Santos para o Martínez tem sido uma transição suave. Toda a gente pensava que o novo selecionador ia chegar e fazer uma ruptura, até que desde o início a tomada de decisão mais difícil seria contar ou não com Cristiano Ronaldo. Sim. E ele até aqui tem demonstrado que é um selecionador que faz as coisas progressivas, pouco a pouco. Alguns jogadores, se formos a ver, já não estão alguns jogadores que eram do grupo do Fernando Santos, e pouco a pouco ele vai definindo as suas escolhas. O importante é qualificar a seleção para o próximo europeu, e depois no europeu, aí sim, as pessoas podem cobrar uma posição que Portugal esteja habituado. Portugal, felizmente, tem ido a todas as grandes competições seguido, de uma forma seguida, o que faz com que a exigência seja maior. Só jogar a fase de grupos é curto para nós. Queremos sempre mais, pelo menos passar a fase de grupos, e tem que ser com mérito, com vitórias bem consolidadas, convencer, sim. E com um jogo positivo. É importante então manter as dinâmicas do grupo, os mesmos jogadores, para isso? Sim, ele está a definir nitidamente um grupo, está a bloquear alguns jogadores. No caso João Félix e Cancelo estão bloqueados porque vão pertencer quase de certeza ao grupo final que for ao europeu, salvo se tiver alguma lesão. Daí que não é escandaloso, embora perceba porque é que as pessoas fazem esse tipo de comparação, visto que existem jogadores a jogar no seu clube bem. Existe jogador de clube e existem jogadores de seleção. Agora, pegar nos exemplos dos jogadores que estão melhores, Paulinho e Bruma, dizer que eles iam ser titulares na nossa seleção, eu acho que não iam ser, porque mesmo quando foram, o Paulinho já foi à seleção e o Bruma nunca foram escolhas na seleção. Sim. Achas que o Pote podia ter se calhar aqui mais uma... Esse é outro tipo de jogador que já devia ter ido à seleção mais vezes, né? Já foi, teve a sua oportunidade, mas não teve continuidade. Mesmo no Sporting, ele o ano passado baixou um pouco o nível, com lesões e menos golos, né? do que no ano em que o Sporting foi campeão. Mas sim, aqui são escolhas do selecionador e podemos dar vários nomes, mas a ideia do selecionador
para as posições da frente. Tem muito claro, jogadores muito fortes, diz que tem 2 pontas muito fortes, que é o Ronaldo e o Gonçalo Ramos, faz com que muitas das vezes outros jogadores não tenham oportunidades como o Paulinho. E quanto ao Pote, é saber se ele pode competir com o Bruno Fernandes, com o Bernardo Silva. Isso é super complicado. Não é fácil. Portanto, Daí que a qualidade do plantel faz com que as escolhas sejam mais ou menos previsíveis, o que faz com que as pessoas fiquem um pouco aborrecidas porque estão a ver nos seus clubes os jogadores a brilharem. ainda por cima, entrando a um ano quase do europeu, não é? Se calhar achou importante manter este núcleo de jogadores para poder ter alguma consequência nos estágios e nos treinos, Sim. para poder, se calhar, ter um europeu com os mesmos jogadores que tem tido nestes Sim, jogos e amigáveis. nitidamente os treinadores dos clubes queixam-se que os jogadores não vão, mas normalmente queixam-se porque o jogador ou é utilizado a mais, né? Pois, Mas temos o exemplo do Sporting, não é? Que o Paulinho e o Pote não estão e agora está o Gonçalo Inácio, mas no ano que foi campeão não reclamava de nada, não é? E agora está a reclamar a posição dos jogadores. Se calhar o Amorim naquela altura nem queria que os jogadores fossem à seleção para ter a equipa mais fresca. É uma luta de poder e aí quem manda mais é o selecionador e os clubes só têm que respeitar. claro. Exato, acho que depois há aqui um ponto negativo que começa a acontecer que se calhar não acontecia antigamente, até quando o Jorge ia à seleção, que é alguns jogadores começarem, até em idades bastante novas, quando estão no auge da carreira, a rejeitarem ir à seleção, como aconteceu com o Rafa, com o João Mário, que até eram jogadores que agora até iam, mas que pronto, iam, mas não jogavam e depois aquilo... Sim, mas o que aconteceu ao Rafa e ao João Mário, outros jogadores pediram para não jogar. Mesmo o próprio Cristiano Ronaldo e o Figo pediram para não jogar a fase de qualificação. O Ronaldo da Liga das Nações e o Figo a qualificação para 2006 para terem tempo para eles gerirem melhor a carreira. São opções pessoais, nós só temos que respeitar. Sim, até Embora- porque um jogador que vai constantemente à seleção não tem férias, né? Porque Sim. nas paragens da seleção vai para a seleção, depois volta para o clube. Sim, embora eu tenha pena, porque representar a nação para mim é o auge da carreira do futebolista e tenho pena que eles não tenham sido tão felizes na seleção como estão a ser nos clubes, não é? Foi isso que sentiste, que era a seleção, foi o teu expoente máximo, foi onde atingiste o teu... Sim, também porque eu tive associado um dos maiores eventos que Pois. foram feitos aqui em Portugal, que foi o Euro 2004. E todos os jogadores que estiveram associados àquele evento ficaram com uma imagem muito forte com a seleção e isso fez com que fossem mais respeitados, mais valorizados. E acho que essa geração, a geração que jogou 2004, 2006, desde os 2004, 2006, tiveram sucesso por isso. Porque existiu também um apoio do público e o Euro 2004 foi onde existiu a separação do que era o clubismo, a existir uma equipa da seleção. Ainda por cima, depois dos últimos mundiais europeus, termos tido, se calhar, prestações menos boas, foi bom termos esta prestação de irmos à final em casa para podermos, lá está, como tu disseste, unir o país e... Sim, fez todo sentido e acho que Portugal, em termos de seleção, tem responsabilidades cada vez maiores por isso, porque temos jogadores que estão em evidência, jogadores que estão durante anos figuras nos principais campeonatos e Portugal está na moda, não é? O jogador português está na moda, daí que seja difícil entrar na seleção e toda a gente está a reclamar um sítio. Por falar em algo que está na moda, podemos falar também da Arábia, que neste momento temos 3 jogadores que têm alguma regularidade na seleção, que é o caso do Ruben Neves, do Otávio e do Ronaldo, inevitavelmente, que optaram por mudanças para a Ásia. Neste caso, o Ruben Neves e o Otávio ainda no auge da carreira, diria eu, por questões financeiras. Queria também saber a opinião de se a Arábia realmente está a conseguir construir um projeto que nivele aquilo que são as melhores ligas europeias e que faça dar visibilidade aos jogadores de forma a que também possam ir à seleção, porque antigamente era impensável um jogador que se mudava para a Arábia, por norma, dificilmente entrava nas contas para a seleção. Quem diz portuguesa diz qualquer outra. Isso são as boas notícias, é sinal que o jogador pode decidir de uma forma mais financeira do que desportiva. O campeonato inglês, onde saiu o Ronaldo,
o Neves também, o Ruben Neves. São campeonatos muito exigentes. Os jogadores tinham muitos minutos nas pernas e depois, se calhar, quando chegavam na seleção não rendiam o que a seleção esperava. Nesse sentido, a seleção vai ganhar em termos do que é rotação, jogadores mais frescos para jogar na seleção. Mas será que Agora, a opção deles de jogar na Arábia, para mim, é uma opção válida. O campeonato está a crescer. Não acredito, como disse o Cristiano Ronaldo, que seja melhor que o campeonato português. Mas um dia vai ser, não é? Pois sim. Um dia vai Se ser, continuarem com este investimento, não é? sim, pelas razões óbvias. Se for feito o investimento com critério. E parece que eles estão a ter o critério dos jogadores, estão a escolher bem os jogadores. Mas eu vi estádios onde o Cristiano Ronaldo joga, são mais pequenos que os nossos, não é? Têm piores condições que os nossos. Mas Início, não é? vai ser por pouco tempo, porque parece que eles querem ser maiores que as principais ligas europeias, e claro que Portugal, sendo assim, Portugal vai ser ultrapassado rapidamente se não acompanhar. Mas é normal que queiram terminar a carreira ou dar continuidade à carreira com esta oferta do que acabar em Portugal. Toda a gente gostava de ver o Ruben Neves voltar para um Porto, ou o Otávio continuar no Porto, ou o Cristiano Ronaldo jogar no Sporting, mas no entanto o mercado é assim. Temos alguns clubes que conseguem regressar os jogadores, como o Braga, está a fazer um trabalho excelente ao recrutar ex-internacionais portugueses, como o Zé Fonte, o Moutinho e o Bruma também, grandes craques, e está a fazer um caminho diferente, que está a fazer do nosso campeonato forte, que é ainda muito mais forte que o campeonato da Arábia, mesmo com as estrelas todas. Então pergunto-lhe se tivesse no dia de hoje a jogar, no auge da sua carreira, fazia essa mudança? Se tivesse uma proposta... Eu sempre fui de continuidade. Eu saí do Estrela da Amadora e acabei na Juventus. Em termos de o que é progressão de carreira, começar na Amadora e acabar na Juventus foi muito bom. E jogar na Seleção Nacional. Agora, naquela altura, os mercados de emergência era a Rússia. Alguns colegas meus foram para a Rússia, para o Zenit, como o Fernando Meira, o Costinha, o Maniche. Só que depois tiveram alguns anos e saíram. São fases da vida. O mercado, alguns, como o Hulk, foram para a China, agora é na Arábia. Sim. O jogo é que dita onde os jogadores vão. Temos os treinadores aí para o Brasil. Eu acho que o povo português está muito bem capacitado, tanto treinadores como jogadores, e podemos ter essa sorte de estarmos na moda e estarmos nos principais mercados. Somos dos pioneiros, estamos a ensinar ao mundo onde é que se ganha dinheiro, na Arábia com o futebol, nos treinadores no Brasil, ou seja, Portugal está na moda até com treinadores também. Sim, eu tinha uma questão também relacionada com a Arábia, para acabar este tema, que é: o Ruben Neves e o Otávio eram jogadores que eram já titulares e convocados regularmente para a seleção. E assim parece que vão manter, apesar de estarem na Arábia. Parece que isso já não é um fator que importe para a convocatória ou não. Agora, um jogador, por exemplo, como o Jota, que estava se calhar na porta de poder ir para a seleção, a um altíssimo nível no Celtic, e se calhar falava-se de uma transferência para um clube maior na Europa, em vez disso foi para a Arábia. Será que esse jogador deitou fora a oportunidade de um dia jogar pela seleção, ou será que isto vai mesmo, ou seja, será que o treinador vai ver o campeonato árabe igual para todos, ou seja, o Jota pode ir à seleção a jogar na Arábia, ou é diferente? Se for pelo talento individual, o Jota pode jogar em qualquer seleção do mundo. Agora, o Jota não tem um trajeto desde as camadas jovens, chegou aos séniores, não tem um trajeto de seleção A. Sim. É isso que ele tem que se focar, tentar entrar também no lote da seleção A. Não é titular no seu clube, mesmo sendo na Arábia, não é titular. O que ele tem que fazer é tentar ganhar a titularidade para se mostrar ao nosso selecionador, porque hoje em dia já sabemos que esse mercado já vale o mesmo, já tem o mesmo peso que outros mercados. Daí que é uma escolha económica, mas também é desportiva. Começa a ser desportiva, sim. É desportiva, e o Jota merece, porque é bom rapaz, conheço-o bem. O trabalho do Celtic foi um trabalho espetacular e tem que dar continuidade, jogando. Não jogando, sim, prejudica. Não é só o dinheiro que faz jogar. Claro. Daí que, se desportivamente ele conseguir dar o passo em frente e ter mais importância no plantel de onde ele está, seria ótimo para boas notícias até para a seleção.
E aproveitando nós falámos da continuidade de ser tão importante para o Roberto Martínez e tentar manter este núcleo, mas achas que podia aproveitar estas lesões dos alas esquerdos como o Rafael Guerreiro e o Nuno Mendes para se calhar trazer aqui alguém novo como um Nuno Santos ou um Mário Rui, se calhar porque havendo algum problema que poderá haver no europeu na Alemanha? O Mário Rui já até em questão de Mundial foi preterido, não é? Uhum. Campeão pelo Nápoles e não tem tido muita sorte em termos de seleção. É um nome forte, mas os selecionadores não, em termos do que é o jogo, estilo de jogo, não encaixam o Mário Rui como titularíssimo. Tem outros jogadores que podem fazer a posição. O Nuno Santos, aqui na nossa liga, nós acompanhamos mais, sabemos do nível que ele tem, a agressividade. E joga no mesmo Com sistema. o pé esquerdo, o sistema de 3 centrais faz com que ele tenha entrada direta quase no 11 com essas lesões, mas o treinador tem o seu grupo e vai adaptar um lateral direito pela esquerda. Quem tem jogado mais pela esquerda tem sido o Dalot, vamos ver se é o Dalot ou o Cancelo, mas dão garantias na mesma, mas estão nitidamente a tapar um pé esquerdo natural naquele sentido. Exato. Também há aqui a questão porque o Roberto Martínez claramente está a fazer um grupo mais fechado e coeso, mas no início ele, como começou a jogar com 3 centrais e Portugal só jogava com 2, ele quis ver quais eram os centrais que tinha à disposição e chamou inicialmente o Diogo Leite, também viu o do Lille, como é que ele se chama? O Jaló e o Totti Gomes. Ou seja, eu acho que ele aí, isto é a minha opinião, fez uma gestão, se calhar deu mais, quis ver tudo o que tinha à disposição, acho que não falta aqui ninguém, pelo menos assim de caras, viu tudo o que tinha à disposição e escolheu, pelos vistos, escolheu o Totti Gomes, é quem tem mantido nas opções. Por exemplo, na esquerda já não fez isso porque não quis ver mais opções e está a jogar, lá está, com 2 pés direitos à esquerda, que por exemplo, se por acaso o Rafael Guerreiro e o Nuno Mendes, que são jogadores que têm bastantes lesões, não estão disponíveis para o Euro, basta ou o Cancelo ou o Dalot também não estarem disponíveis, que se calhar o Nuno Santos vai se estrear num europeu. Se calhar nesse sentido a gestão se calhar podia ter sido feita igual como foi com os centrais, que apesar do Totti Gomes, por exemplo, neste caso não jogar no Wolverhampton, continua a ser uma opção, mas aí mais justificada porque o treinador viu o que é que tinha e escolheu. Aqui vai mandar muito da saúde dos atletas. Quando se tem um Pep com 40 anos que pode ainda jogar e ir a um europeu, faz com que os mais novos tenham que esperar a sua oportunidade. Jogando o Pep, só mais 2 vagas para a central. Na altura do Fernando Santos, o Domingos Duarte foi usado e desapareceu do lado. É verdade. Agora o Leite foi usado pelo Martínez, mas agora vai jogar a Liga dos Campeões, salvo erro. Sim. Liga dos Campeões. O Bonucci ao lado. Sim. E ali é uma opção de ele ser titular. Eu acho que ele está a lutar com o Gonçalo Inácio, diretamente, para aquela posição, e o Gonçalo Inácio parece que vai, para já, conquistar o lugar. É uma questão de timing. O Totti Gomes, mais porque o Mr. Martínez percebe muito da Liga Inglesa, e se calhar tem o feedback de quem trabalha com o Totti Gomes, mas não é tão conhecido como o Rubem Leite. Diogo Leite. Sim. Como o Diogo Leite. Vamos ver. Agora, nitidamente sabemos que temos Rubem Dias, que está nomeado como um dos melhores 30 jogadores do mundo. António Silva também. António Silva, que foi campeão com a idade que teve, ou seja, temos garantias para muitos Qualquer anos, opção acho que mesmo com 3 centrais. Exatamente. Exato. Vamos avançar. Quando estávamos com dificuldades, Exatamente. Havia Fernando dificuldade Santos com os centrais. a fazer sim. duplas, porque era Com José Fonte, não seriam centrais. Zé Fonte e Pepe faziam uma dupla mais velha. Sim, fomos ao Euro 2016 com o Ricardo Carvalho já com Sim, em fim de sim, carreira. sim. Ricardo Carvalho, Bruno Pepe, Alves Bruno Alves E Zé Fonte. sim. E Todos com agora, mais de 30 anos. E agora Ruben Dias, Inácio. Agora António são Silva. bem mais novos. Vamos avançar no tema, já cheguei a falar da Seleção Nacional e falamos aqui um bocado do trajeto e por onde começou, exatamente pelo Estrela da Amadora, que foi o clube que o viu crescer e que os lançou aos maiores palcos. Agora o Estrela da Amadora volta a estar nos grandes palcos nacionais.
A que é que se deve esta ascensão? Fala-se também, é preponderante o papel de Patrice Evra na direção Daquilo do que é a Estrela, marca também. exatamente, também. E o que é que se perspectiva agora nestes próximos anos para o Estrela? Se vai ser aquela equipa que finalmente vai conseguir estagnar na Primeira Liga ou se vai tornar mais uma daquelas equipas que anda aqui neste elevador entre a Primeira e a Segunda Liga? O trajeto do Estrela da Amadora é um trajeto é conto de fadas, não é? Eu tive 14 anos sem estar nas competições profissionais sequer. Depois surge aqui a possibilidade de fusão com o Sintra e a partir daí o sonho surge. Ocupa a vaga na segunda. Existe o ano que é o ano de transição para formar a Liga 3 e quem fosse o primeiro classificado, os primeiros classificados disputavam um grupo que subia diretamente à segunda Liga. Todos os condicionantes fizeram com que o Estrela da Amadora, mesmo estando preparado em termos do que era a experiência dos homens que estavam, que era o Diniz e o presidente Lopo, fizeram um trabalho muito bom em termos de recrutamento imediato de jogadores para combater aquelas divisões. Nesse caso foi o André Geraldes, que era a pessoa que estava por trás do projeto. Fizeram todo um trabalho que foi logo aceito pelos jogadores e tiveram a sorte de ter também capacidade financeira para poder chegar às ligas profissionais. Chegaram, viram e venceram, tudo numa situação em que é raro, mas tem o apoio também de muita gente da Amadora que estava já sedenta, com muita sede e fome do Estrela da Amadora na primeira divisão. O apoio do público é super importante, a forma como conseguir o estádio, que é fundamental para o clube estar na primeira divisão em condições dignas e com um apoio local que vai fazer toda a diferença. Daí que é um projeto entusiasmante, mas no entanto existe aqui um investimento que é de uma SAD que é um investimento muito forte. Também faz a diferença. Faz. Não sei se concordas comigo, eu acho muito importante no Estrela Amadora, ao contrário do Casa Pia, que teve esta subida também meteórica e se calhar vai sofrer um bocadinho com estes 2 anos a jogar fora de portas, importante, e tu sabes mais que eu porque jogaste lá, a importância do Estrela voltar à Primeira Liga com o José Gomes. Sim. E até agora acho que nos primeiros 2 jogos que tiveram foram dificílimos para os adversários. Sim, esta é a grande luta do Estrela. Fizeram bem lutar e investir no estádio. O estádio precisa sim de algumas reformas, mas no entanto penso que é o caminho. Apostar no estádio como localização e não jogar. O Estrela já esteve o ano passado meio ano a jogar fora. Mesmo assim não saiu do caminho da subida. Este ano é tentar manter ali as tropas para poder estabilizar o clube na primeira divisão. Se conseguir manter-se na primeira divisão, aí sim o projeto será um projeto de grande sucesso, porque é super difícil chegar às nossas competições profissionais. Temos vários exemplos, como o Belenenses Clube, que está a fazer o trajeto parecido do Estrela Amadora, mas ainda mais difícil. Veio das divisões do distrital, e o Estrela Amadora aqui, com essa associação ao Sintra Futebol Clube, deu logo um passo gigante para poder entrar logo nas competições profissionais. Foi sorte, mas também sabedoria, mas agora é hora de cimentar o projeto e as pessoas que estão a fazer um grande trabalho. Sim, e é importante também estes clubes históricos do futebol português voltarem. O Belenenses também é um caso que seria interessante ver, ter também o conto de fadas, não é fácil, mas parecido ao do Estrela. Mas eu acho que é mais difícil manter do que chegar a... Também não é que seja fácil chegar à primeira, mas eu acho que é mais difícil agora manter. Será que é possível o Estrela... Quanto tempo é que o Estrela deverá precisar para estabilizar na Primeira Liga para depois talvez sonhar com, quem sabe, a Europa? A melhor época do Estrela acho que até foi o Jorge, um 7º lugar. Sim, mas já ganhou a Taça de Portugal. Sim, ganhou a Taça de Portugal. E foi às competições europeias quando o João Alves era o treinador. Mas
Eu acho que o mais difícil foi feito, manter na Primeira Liga e estar na Primeira Liga, os apoios são outros, em termos de rendimentos, em termos de SAD, já não há um esforço tão grande da SAD para manter o plantel, para contratar melhores jogadores, para também dar as condições ideais para o Estrela se manter durante mais anos. Este ano é crucial porque é o primeiro, mas penso que está no caminho certo e com certeza vai conseguir manter-se. É tudo a nível de jogadores, escolher bem os jogadores e o treinador Claro. ter também pôr o seu cunho pessoal para que a equipa esteja estável, visto que depois o resto, a claque do Estrela e o apoio dos sócios faz toda a diferença. Fazer se calhar também uma aposta na formação, e o presidente do Famalicão estava a falar hoje de manhã sobre isso, que é o único caminho das equipas portuguesas, principalmente as mais pequenas, é existir essa aposta na formação, que às vezes nós não vemos tanto nas equipas pequenas. Agora começamos a ver alguns projetos mais bem-sucedidos, como o Famalicão, que foi campeão de júniores, e começam a aparecer outros, e alguns jogadores vão aparecendo nesses clubes vindos da formação. Se calhar antigamente não haviam tantos, houve o Jorge Andrade, mas... Sim, mas o problema aqui é a ligação entre o clube e a SAD. Pois, não é? sim. Se forem só jogadores contratados pela SAD, passam diretamente para a equipe B e para o Sub-23. O Estrela da Amadora apostou o ano passado muito forte no Sub-23. E com resultados, não é? Ganhou o campeonato, mas no entanto o ideal é esses jogadores poderem servir o plantel principal. Vamos ver se é possível. Não sei se é um projeto de 2 anos, se passam pela equipe B primeiro, mas tem que haver também uma ligação de toda a estrutura, do clube também, e passa muito também pelas condições que os jovens têm, visto que o Estrela da Amadora, em termos de condições, o campo ao lado é muito pequeno para as equipas a partir dos sub-15 jogarem, têm que jogar em outros campos, como no Monte da Galega, normalmente é usado um campo da Câmara, e é partilhado também com outras equipas. Tem a ver com as condições que o Estrela possa ter. Dentro de uma cidade amadora que é super povoada, é complicado também dar condições iguais aos séniores e à formação. Os séniores também se queixam de não ter um relevado para treinar, têm treinado na Malveira, mas sim, tem que estar atrás das melhores condições para poder ser uma equipa focada e consiga combater as outras equipas principais da Primeira Liga. Mas a curto prazo, do que viste as primeiras 4 jornadas, achas que o Estrela tem capacidade para ficar pelo menos este ano? Sim, Eu pelo menos acho que sim, eu acho que eu gostei. Em termos defensivos, tem uma estrutura muito boa, jogam de uma forma que consegue desdobrar a equipa de um sistema que podia ser muito defensivo, mas depois, como tem a capacidade de desdobrar-se e com jogadores rápidos na frente, consegue surpreender muito os adversários. Mostrou isso, o Ronaldo e o Ronald na frente fazem muita moça, e tem outros jogadores que também no banco podem fazer moça. Claro que temos contratações este ano, existiu muito a base do ano passado, mas não sei se até lá, em dezembro, se o Estrela vai precisar do ajuste no plantel. Aí só o SAD pode dizer se tem capacidade financeira para Claro. acrescentar algo novo na equipa. Eu gostei muito do central, o Gaspar, muito bom. Sim, internacional angolano, muito forte. Também tem o apoio de outros jogadores mais experientes, como o Miguel Lopes. O Brígido como guarda-redes é top, um jogador de topo. Ou seja, tem ali muitos jogadores que já têm experiência, o Aloísio na frente da defesa, fez muito boas contratações para o meio campo. Ou seja, o Estrela da Amadora, pouco a pouco, vai tentar levar a água ao seu moinho, e é um projeto em que toda a gente está entusiasmada e a cidade está com o Estrela. Sim, não me parece ser das equipas mais fracas da Primeira Liga para descer a divisão, mas isto é sempre na Esperemos teoria. que não. Sim, Na teoria. falta a prática. Vamos avançar e temos aqui um tempinho para algumas perguntas que nós trouxemos, e eu posso inclusive começar. Eu digo desde já que sou portista,
não me lembro de o ver jogar, já foi há bastantes anos, aliás, nasci mais ou menos nessa altura, mas sei que foi importante para o Futebol Clube do Porto, sei que passou lá há 2 anos e calculo com algumas alegrias, apesar de só ter ganho uma Taça de Portugal, penso eu, com o Porto e uma Supertaça. Não deu tempo para um campeonato, quis sair antes, mas eu pergunto, vindo de Lisboa, da Amadora, do Estrela da Amadora, todos dizem que o Porto é um clube acolhedor. Queria te perguntar se sentiste isso quando vieste para cá e se efetivamente é um clube grande com grandes valores que são facilmente transmissíveis e que adota todos de forma a formarem parte da mobília, parte da casa. Bem, eu tive sorte que quando cheguei ao plantel do Porto o treinador era o Fernando Santos, já tinha sido meu treinador no Estrela da Amadora. Depois no plantel tinha o Cheinho, que foi meu colega no Estrela da Amadora, o Hilário, que tinha sido emprestado também ao Estrela da Amadora, e os jogadores mais novos praticamente tinha jogado com todos, o Ricardo Silva nas seleções, o Ricardo Carvalho também nas seleções mais novas, ou seja, foi muito fácil a adaptação. O contexto de mudar de cidade foi um desafio, mas no entanto naquela altura era isso, éramos acompanhados sempre pelo Domingos Pereira, que era uma pessoa que estava responsável pelo dia-a-dia dos jogadores, e era tudo mais fácil. Recebido sempre pela pessoa da porta, que era o Sr. Soares, depois passámos nos corredores os seguranças, que era o Fernando, era um dos principais, tudo muito familiar, e muitas destas pessoas, se não faleceram, como o Sr. Soares, infelizmente já faleceu, ainda participam no Futebol Clube Porto. Estão dentro da estrutura, daí que faz com que exista uma identidade muito grande e que os jogadores percebam que estão ali num sítio especial. Agora, o rendimento é como em todos os clubes. Há jogadores que têm mais rendimento, outros menos. Tive a sorte, mesmo em anos maus, onde o Porto não ganhou o campeonato, porque é isso, quando o Porto não ganha o campeonato é um ano mau. Não é? Sim. Eu tive 2 anos no Foco Porto, mas a noção que eu tenho, parece que eu joguei lá há 5 anos, equivale aos 5 anos que eu joguei na Deportivo da Coruña, por isso, porque a cidade abraça o clube, os adeptos, a forma como éramos apoiados. Perdemos o campeonato no primeiro ano contra o Boa Vista, que foi campeão por 1 ponto, mas no entanto existiu ali muita força de toda a gente para que o Porto fosse melhor. Jogar na Liga dos Campeões pelo Porto foi especial. De jogar também na Taça UEFA, irmos aos quartos de final contra o campeão Liverpool. Não, tive experiências muito boas. É pelo Porto também que tem a primeira chamada à seleção. Sim. Com 22 anos, se não jogasse no Porto não ia à seleção, nitidamente. Podia ser o melhor jogador do mundo no Estrela da Amadora, que não ia. Porque é assim, né? O mercado puxa mais pelas equipas grandes. E se reclamam a Bruma no Sporting Braga, naquela altura já nós reclamámos a vaga. Porque eu acho que no ano anterior eu fiz os jogos todos de Estrela da Amadora, já estava a um nível muito alto. Mas na seleção tinha jogadores muito, muito competentes, o Fernando Couto e o Jorge Costa, que eram os titulares. Era difícil de jogar ali, mas no entanto fui fazendo o meu caminho. Joguei com jogadores também como o Ricardo Carvalho, Aloísio, Ricardo Silva, Ricardo Costa, que fizeram todos aqui ou ali parte da história do Porto, e muito contente. Joguei com grandes craques, mesmo no final da carreira, Domingos Paciência, o Folha. Tive jogadores que me impressionaram pelo seu profissionalismo, já falei várias vezes que foi o secretário. Depois joguei com o Pena Goleador, que foi bola de prata aqui em Portugal, 1 ano, e depois no ano a seguir menos rendimento. Joguei com o Cândido Costa, que Era isso que eu ia referir. só agora é que toda a gente sabe que ele foi jogador do Porto. Naquela altura ninguém se lembrava do Cândido como jogador. Clayton, Deco, que é o melhor jogador daquela geração toda. Ou seja, tive Vitor Bahia, Ovstikov, Rui Correia, Pedro Espinha, Hilário, muitos guarda-redes. Desses jogadores. E foi muita gente boa. Desses jogadores Falecido, todos. Escardinha, Ruben Júnior também, que comenta no Porto Canal. Muita gente. Não só dos jogadores do Porto, mas dos jogadores todos que apanhaste na carreira,
houve algum que, pá, que se destacasse mesmo assim, tipo, que era assim fora de série? Deve ter havido vários, mas Sim, eu já disse aqui, em Portugal, dentro e fora de campo, o Deco, em termos de inteligência. Estrela da Amadora tínhamos o Gaúcho, que era um grande goleador, marcou mais de 100 golos na Primeira Liga, para termos a noção. Tínhamos o exemplo do Rebelo, o nosso capitão, tínhamos a liderança do Fernando Santos e depois do Jesus, mas em termos de jogador, o Deco nos nossos campeonatos era aquele mágico. Não é? há uma coisa que muita gente diz, que existe, não sei se é um mito, se é verdade, que existe aquele jogador que é um jogador de treino, ou seja, que no treino parte tudo, mas que depois no jogo parece que Tenho um exemplo muito bom ao contrário. é no treino não No treinava. treino está a dormir, Sim, também era o Ricardo Carvalho. No treino estava sempre a dormir. não diria. E no jogo era sempre dos melhores. Depois existe, quase toda a gente, a pressão no treino é diferente. Não existe tanta Claro. pressão como no jogo. E existem mesmo grandes craques que bloqueiam em grandes momentos, mas isso é normal. Claro. Até o Ronaldo Fenómeno, em 98, teve uma convulsão e isso é devido à pressão. A pressão mais ou menos atinge toda a gente, mas nem todas as pessoas bate igual. Sim, claro. A mim era mais os primeiros minutos. Depois, com o decorrer do jogo, as coisas iam normalizando. E encarava aquilo tudo como tarefas. O que fazia no treino era tentar fazer no jogo. Ser exigente tanto no treino como no jogo. E a ideia é essa, de conseguir fazer o que treinas no jogo. Se queres inventar tudo no jogo, não vai dar certo. Claro. E consideras que eras um jogador que respondia melhor ao feedback, por exemplo, negativo? E eu já vi o Adriano Silva disse isto numa entrevista, que ele para render no treino e no jogo, o treinador tinha que estar sempre em cima dele, Sim. a mandar para baixo, e ele respondia bem. Por isso ele disse isso porque ele deu-se muito bem com o Jorge Jesus por causa disso, Claro. que ele disse que o Jesus tinha essa forma de estar. Mas sim, já vi colegas meus a chorarem quando o Jorge Jesus falava, pronto, e bloquearem durante o ano todo. Eu acho que na minha altura que eu tive treinadores que gostavam muito de estar em cima dos jogadores, eu era mais novo. E aí houve naturalmente. Depois os meus treinadores, tanto na Corunha e Irureta, nas Juventus, o Ranieri, eram pessoas mais que delegavam as funções e era mais leve. Sim. Tiveste essa sorte. Tipo, Sim, Jorge Jesus, Mourinho, Scolari, Ranieri, Sim, tive, muitos treinadores de topo, mas também diferentes. sim, nós éramos as cobaias para eles serem hoje em dia grandes Sim, treinadores. exato. Porque passou de Fernando Santos de ser o treinador do Estrela e do Estoril, o Fernando Santos, para ser o engenheiro do Penta. O Jorge Jesus para ser o mestre da tática. Exato. Houve vários aí que. É complicado. O Ranieri também, quando ganhou no Leicester, já era um Ganhou o prémio iluminado. do melhor treinador do mundo nessa altura, Sim, nessa ano. mas depois, quando tinha grandes plantéis, se calhar não ganhou. Exato, sim. Não, é giro a carreira passar por esses treinadores. Quando o Mourinho treinava, ainda não era campeão de nada, era mais foi um impulsionador para muita gente ter carreira de treinador, não é? Antes toda a gente queria ser como os grandes craques, não é? Sim, e Os depois meus do mais Mourinho. novos, o Messi e o Ronaldo, e desde que o Mourinho teve sucesso, muitos queriam ser treinadores como o Exato, Mourinho. sim, sim. Ou seja, tive a sorte de passar nas mãos de grandes treinadores e grandes jogadores. Na minha função específica como defesa central, é super importante ter jogadores na posição que sejam mais velhos para ensinar, visto que os treinadores muitas das vezes não têm a paciência ou a noção do que é preciso fazer em termos de espaços. E tive no Estrela da Amadora o Leal, o Fonseca, o Rebelo, que já tinha falado, são mais velhos. Depois no Foco Porto, o Luís e o Jorge Costa, que ensinavam como posicionar. Quando se joga uma equipa grande, ataca-se mais vezes, ter cuidado nos contra-golpes, estarmos sempre bem posicionados. E na Corunha, o Naibé e o Donato. E o Mauro Silva à frente, que o Mauro Silva também vai participar aqui no 5 e Futebol, acho que por vida chamada. Ou seja, ter grandes companheiros, grandes treinadores,
Isso faz toda a diferença para ter grandes equipas. Como é que tu retratas a tua carreira de treinador? Eu acho que quase te frontei quando tu estiveste no CAC, não foi? Cultural. Eu estava no Atlético e acho que quase frontei. Como é que tu retratas essa fase da tua... Sim, depois de deixar de jogar, comecei a tirar os cursos de treinador e comecei a treinar primeiro as camadas jovens do Belenenses, sub-15. Depois fui convidado para o Atlético para a segunda liga. O Hipólito não tinha a carteira completa e também estava suspenso e eu estava no banco enquanto ele organizava a equipa por fora. Tive uma experiência logo na segunda liga. Uma fase do clube se calhar assim mais difícil, não foi? Sim, eles estavam ali... Não, era uma aposta de um investimento chinês. Que acabou Passada, no primeiro ano, quando chegámos, recuperámos 2 posições, estávamos em posição de descida e a segunda liga estava a reduzir. Pois é, porque eram muitas equipas quase as Sim. equipas B, não era? Estavam a reduzir, sim, para fazer o campeonato de 18 equipas, né, que é o normal agora, e éramos... 24 na altura. Sim, era muito mais. Absurdo. E nós conseguimos recuperar posições e ficámos no último lugar, no primeiro lugar de descida. E depois mas conseguimos continuar no ano seguinte porque existia uma equipa qualquer que já não lembro que não conseguiu ter os pressupostos para manter-se e conseguimos manter na segunda liga. Depois no ano a seguir estivemos mais meio ano, salvo erro, e depois saímos. Depois daí, do Atlético, estive no Oriental, no COL, grande COL. Depois dos profissionais fui treinar mais novos outra vez, no Cultural da Pontinha, que era a equipa onde os meus filhos jogavam. Eu tinha os gêmeos a jogar na minha equipa. Foi super interessante e engraçado. Correu bem a dinâmica de treiná-los. Sim, porque é mais fácil descascar eles, porque eles já estavam habituados. Sempre que a equipa fazia mal, Tiago, Lucas. Dar-lhes as duras a eles. E eles já sabiam que não era sempre, a pressão não era neles. Mas era um grupo que era nacional de iniciados, era um grupo difícil. Depois transitei para os juvenis e depois daí fui para o Vitória de Setúbal como segundo treinador do Sandro. E tem sido a minha vida, apoiar e ajudar outros colegas, mas sempre de uma forma muito soft, sem muito a pressão do profissionalismo a sério do treinador principal. Prefere ficar assim mais... Até agora tenho bastidores. ficado na sombra e gosto de estar na sombra. Menos cabelos brancos. Sim, que nós estamos aqui, a ver se entramos na área também do futebol, Claro. treinador, ou Por que não? diretores desportivos, quem sabe aqui. Vais atrás dos cabelos brancos. Pois, ainda é uma decisão que se tem que tomar. Existem muitas formações na Liga, pós-graduações. Eu tirei uma, comunicação, marketing, e há também no business, que dá para os diretores esportivos. Sim, sim. Ou seja, é um Pronto, fica a caminho. dica. Nós, por acaso, nós conhecemos na faculdade até. Pois. Portanto, estamos a começar esse processo de formação. Boa. Ahm, Tiveram um caminho que eu não tive. Pá. Só eu tirei a pós-graduação Sim. aos 43 anos. Mas teve uma vida de jogador que nós não tivemos. sim, certo, isso é verdade. Portanto, vamos aqui finalizar o episódio com algumas perguntas rápidas Sim. que nós temos aqui preparadas. É suposto responder quase sem pensar, assim, Vamos ver. a tirar aqui umas batatas quentes. Depois, se quiser justificar, estás à Sou vontade. muito forte nisso. Para poder É? salvar assim um Pronto. bocadinho a resposta. Muito Ótimo. forte em tudo. Ótimo. Quer começar? Queres começar, Cabral? Não, começa o leite. Queres que eu pense? Estás a empurrar para o leite. Portanto, agora acabamos aqui na zona da fase de treinador. Gostaste mais de ser treinador de equipa sénior ou de equipa de formação? Sénior é mais fácil. É? Os jogadores facilitam mais, são mais profissionais e não têm os pais atrás. Exato. É verdade. Está bem, está bem, sim. vai, Se calhar fazemos à volta. Ok. É isso. Preferias ter ganho a Liga dos Campeões de 2004 ou o Euro 2004? Ui. Sem dúvida o Euro 2004. Em casa, não é? Aí jogas pelo homem do talho, Sim. pessoas que nem gostavam de futebol, Sim. estavam-nos a abraçar de uma forma E o espetacular. ambiente que o Scolari conseguiu
que se fizesse aquela questão das bandeiras. Sim. Eu não estava cá para meter a bandeira. Quer dizer, estava cá, mas não, de certeza que não fui meter a bandeira. Mas sim, deve ter sido, ou seja, algo que se calhar hoje em dia vê-se também o apoio à seleção é forte, mas eu acho que nada como os jogadores que jogam hoje em dia não sabem o que é que foi jogar. E há bocado falamos disso. Naquela equipa de 2004 teve um impacto muito grande por causa Sim. disso. Esse ano, colegas podiam ter ganho as duas coisas. Ganharam a Pois, Liga dos exato. Campeões, Pois. só faltou mesmo o Europeu. Eu tive quase a Liga dos Campeões, Acho que é de realçar também ficamos que na meia-final, o que foi a Liga dos Campeões do Deportivo La Coruña em 2004, porque porque meia-final do, com o do, Porto. do que foi agora, do que é agora o estado do clube, acho Claro. que teria sido um feito inacreditável Sim, ter. era o máximo para o clube. Pois. Já ganhou o campeonato, ganhou E mesmo a sim, taças. fez épocas excelentes. Tanto o Deportivo como o Estrela, infelizmente, depois do Jorge ter passado lá, Eu sou caíram um bocadinho. Undertaker. Enterro toda a gente. Mas era exatamente por aí que eu ia pegar e sabendo o que sabe hoje, optava por ter ficado no Porto em vez de sair para o Corunha para ganhar Não. a Liga dos Campeões. Isso não. E a taça UEFA, não é? Não, se soubesse sair hoje, não tinha era saído do Corunha para a Juventus. A sério? A sério, porque eu, ao ir para a Juventus, no estado que o meu joelho estava, eu tinha mais 2 anos na Corunha ia ser tratado para jogar. E na Juventus fui descartado porque as leis, Pois sim. em termos de seguros e outras coisas, levam a que exista um conflito entre clube e jogador. Então, por exemplo, se tivesse ficado no Corunha, será que tinha jogado mais? Já. Teria jogado de certeza, mas ou seja, Sim. mais de 3, 4 Sim, a anos? minha carreira ia para os 35 anos. Sim. Formou-se Às até ve- às cedo, vezes foi uma- aos 31, Ou seja, eu acabei a 29, 30. 29, 30. Às vezes Seja- uma decisão. É cedo nos dias de hoje. Não, a decisão do Deportivo Corunha, fico muito orgulhoso. Porque Eu acho que já esse- ouvi isso. Esse dinheiro deu. Acho que eu ouvi essa história do presidente que não queria vender Sim, não, e não o Jorge queria foi lá vender falar para a com Corunha, ele sim. para vender porque estava a oferecer 10 milhões ou algo É. do género. Fui vendido por 10 milhões e coxo. Portanto, as Juventus ficou a ganhar. E naquela Não. altura? Bem, esta aqui eu tenho claramente envolvência, portanto, Atlético Clube Portugal ou Clube Oriental de Lisboa? O meu pai jogou no Atlético e eu treinei. E o meu irmão jogou no COL. Eu vou dar o COL porque é 2 contra 1. Sou eu. Não acredito. Ele é atlético. Sim, sou Joguei, eu, joguei eu e o meu irmão e o meu pai jogou no Atlético. Temos raízes em todos. COL. Tá para É o tudo. Oeste e Oeste. Estou em dívida com o COL porque não correu bem com Exatamente. passei como treinador. COL. O que é que tu gostaste mais e o que é que é mais, pode ser mais especial para um jogador? Jogar Champions League ou Mundial? Seleção sempre. E Eu, por mim, se existisse só só seleção? seleção, jogava sempre seleção. Nós temos essa ideia também como adeptos. Eu acho que as competições da seleção são diferentes e especiais e nós este ano Pela raridade, não é? fomos às 10 da manhã para o bar da faculdade ver jogos, Exatamente. Qatar, Sérvios, sei lá. Camarões, aqueles jogos. Exato. E temos a ideia, grandes craques nunca jogaram um Mundial ou um Europeu. Não é? Exato, sim, sim, sim. Daí- Ibrahimovic. Sim. Mesmo o Haaland vai ter dificuldade. Ou Exatamente. seja, é a seleção, jogar pelo país é diferente. Enquanto jogar pelo clube, joga-se pelos sócios, uma região, vá lá, mas pela seleção Representar não. uma nação. É menos exclusivo, não é? E os ambientes dessas competições parecem sempre ser há uma bolha que está tudo ali para aquilo, vem Sim. pessoas de todo ao mundo, deve ser Em termos de clubes, o mais alto, claro, que é a Liga dos Clubes. dos ouvir o hino, Campeões. ouvir o Sim. hino da Champions. Também deve ser arrepiante. Para finalizar, uma última pergunta. Eu tenho esta dúvida porque sei que foram 2 jogadores muito bons quando Sim. apareceram. Na altura em que Quaresma e Ronaldo aparecem na seleção, quem era melhor ou quem é que se perspectivava ser melhor? Não, o Quaresma treinava connosco e nós estávamos maravilhados. Só que o Jorge Mendes disse: tenho um ainda melhor. E nós disse: este gajo está a mentir, Quem diria? não é? E não é que tinha razão, tinha lá um que ia dar mais rendimento. Melhor jogador, não sei. Porque jogam de forma diferente. Sim. E então agora, hoje em dia, até nem parecem que são da mesma posição, Sim, não é? sim, Um sim. extremo. Hoje em dia é o Hoje é oposto. nitidamente extremo e outro é ponta de lança. São os dois muito bons, dava bola de ouro aos dois. Mas quando aparecem, Quando apareceu, o Quaresma era 10 vezes melhor que o Ronaldo. Ui! Pumba! Era Olha, talento, não é? era Sim. talento mesmo. Talento. O Cristiano Ronaldo apareceu em força, muita rapidez, velocidade de execução. Sim, mais velocidade e. O Ronaldo. É, O Ronaldo- velocidade. A velocidade. Nos treinos da seleção, o que é que era mais difícil defender?
É os dois. Naquela altura eram os dois. O Ronaldo. Não, o problema não era só eles. Nós tínhamos o Rui Costa, Pois. tínhamos Figo, Sim, essa tínhamos seleção. Deco. Essa são Essa de- seleção. Ou seja, eles eram minhocas naquela altura. Tínhamos as cobras, as feras, mas no entanto dava gosto ver aqueles miúdos a jogar a bola. E existiam mais jogadores que também vieram, Nanis, com muito talento. Aí que a seleção tem sorte de ter sempre grandes jogadores. Sim, nesses dois até, às vezes, nesses três, o Nani às vezes é um pouco esquecido, mas Sim. mesmo a carreira, Eu que, fez, acho a que carreira que fez prova que... Saíram prejudicados um pouco os dois, por também existir essa competição. Quem é o melhor Pois. quando o Fernando Santos é que percebeu que eles todos juntos é que são bons. E foi assim que ganhamos €1. É verdade. Muito bem. Tu ias dizer qualquer coisa, não? Querem acrescentar alguma Não, pergunta? acho que não. Não, eu ia só para finalizar, quem é que era assim o jogador que antes, exato, o ídolo, o jogador referência? Eusébio. O meu pai é sempre vídeos de Eusébio. Via Pelé, Maradona, Cruyff, todos esses craques. Mas Eusébio, número 1. Foi os que nós não apanhamos. Mas também já apanhamos uns bons. E ter a sorte de conviver com o Eusébio na seleção foi maravilhoso. Pois. Pois, ele teve uma ligação muito forte à Sim, seleção era nessa nosso altura. embaixador. 2004. Sim. Estava sempre presente e motivava muito os colegas. Agora por acaso lembro-me de uma coisa. Como é que foi viver o momento, e eu agora lembro-me disso por causa do Eusébio, das imagens com a toalha branca, o momento do Ricardo defender... O penalti sem luvas. Sim. Quando ele tirou as luvas, o que é que... Estavas em campo ou Eu estava em campo, Não o que é que joga a bater? o pessoal pensou o quê? Eles Este estavam gajo é todos- maluco. todos a andar para a frente para bater penaltis, eu estava a andar para trás. não queria bater. E não Já jogaste, não, e joguei o jogo todo. não, mas não jogaste a bater. Não, Mas estavas a ficar preocupado com os Graças a penaltis, Deus. aquilo a enrolar, Graças a Deus, porque o Postiga foi à frente e ia fazendo a asneira. Depois foi o Panenka. Ou seja, na altura, aquilo fazia-se na rua. Ou seja, tu jogávamos com as pedras, é assim, defende até sem luvas. Sim, sim. Foi o que ele fez. Pois, para mexer com a cabeça dele. Sim. Sim, mas os guarda-redes dizem-se ou é malquinho ou Claro, sim. Exato. nitidamente ele foi malquinho. Sim. E depois até dizem, porque ele depois bateu a seguir, e que não era suposto ser ele. Eu já ouvi que era, não sei se Não era interessa, ele estava com tanta. Sim, Estava adrenalina. tão integrado no jogo e tão Confiante. estava ali no momento, no processo que eu acho que foi a escolha certa ele pegar e bater. viu-se que sim, não? Foi um bom momento, uma boa história para fechar aqui o episódio. Agradecer desde já. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Não, boa sorte para o podcast e que tenham muitas mais histórias para os vossos ouvintes. Força! Muito obrigado. Obrigado. Nós é que agradecemos a presença e Exato. o convite aqui também da Liga Nada. para termos esta oportunidade. Também desejamos a maior das sortes Obrigado. agora aqui juntamente com a Liga. É isso. Vamos Até à juntos. próxima.